O Deus do impossível, Ele está neste lugar. Oi, amados irmãos, a paz de Jesus para vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que alegria poder estar com vocês, voltando aqui. O nosso encontro é com a palavra de Deus em mensagem de fé. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito da escolha que Jesus fez aos apóstolos. O evangelho que vou meditar hoje está em São Marcos, capítulo 3, versículos do 13 ao 19. Então, que nós possamos compreender a importância desse chamado, que não foi somente aos discípulos, que Jesus fez, mas é um chamado também para cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Jesus subiu ao monte e chamou os que desejava escolher, e foram até ele. Então Jesus constituiu o grupo dos 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridades para expulsar os demônios. Constituiu assim os 12. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glórias a vós, Senhor. Amados irmãos, a palavra de hoje nos chama a pregar. A palavra é um chamado, a palavra nos convida a aprender de Deus com Jesus, com seu Filho. Esse foi o momento em que Jesus convida, em que Jesus escolhe os discípulos a segui-lo, a aprender com ele, a aprender o amor, a aprender o respeito, a aprender como servir ao próximo. E é assim que nós também somos chamados. E aqueles que são chamados recebem o chamado e precisam dar uma resposta. Os discípulos foram chamados a assumir um compromisso, seguindo Jesus numa caminhada que seria muito longa, mas uma caminhada que com certeza eles encontrariam muitas barreiras, muitas dificuldades. Mas os discípulos responderam. Nessa caminhada, nem sempre os discípulos compreendiam tudo o que Jesus falava, mas era muito importante que eles prestassem atenção e que eles não saíssem de perto de Jesus, porque eles precisavam assumir um compromisso para que depois eles pudessem constituir um novo povo. Jesus constituiu um grupo de 12, mas esse compromisso assumido pelos discípulos levaria-nos a constituir um grande povo. Após aprender com Jesus, os discípulos agora tinham a missão de evangelizar e ensinar às pessoas que era necessário caminhar com Jesus, aprender da palavra de Deus, a viver o amor, a assumir o compromisso com a palavra de Deus, deixar-se ser iluminado por a palavra de Deus, para que assim pudessem levar aos mais necessitados a libertação, assumir o compromisso. Aqueles que são chamados precisam assumir o compromisso. Você que é pai, você que é mãe, sabe muito bem que o chamado à maternidade e à paternidade exige de você, exige daquele que é pai e que é mãe, assumir o compromisso
de ensinar ao filho, ensinar aos seus filhos a viver e a aprender como viver bem, viver melhor. Foi para isso que Jesus chamou os discípulos, escolheu os 12 discípulos, para que de Jesus eles pudessem aprender, assumir este compromisso, a responsabilidade. E depois, aprendendo com Jesus, iluminado pelo Espírito Santo que viria depois, então receber toda a sabedoria para poder ensinar aqueles que precisavam ser libertos do sofrimento, ser libertos das prisões, as coisas que os acorrentavam. E muitas vezes nós somos chamados, recebemos esse chamado, mas não temos coragem de assumir o compromisso e dar uma resposta para Deus. Dentro da sua casa você precisa ensinar os seus filhos, precisa dizer para eles o que é certo, o que é errado. Precisa ajudá-los a fazer essa escolha, a escolher o caminho melhor para que futuramente eles não venham sofrer. Pensando nisso é que Deus enviou Jesus para que ele pudesse estar ensinando aos discípulos. E depois esses discípulos estariam então levando a pregação do Evangelho, ensinando a todas as nações. Foi para isso que eles foram chamados. Jesus que nos chama a seguir, a assumir um compromisso de aprender como viver melhor nesse mundo tão difícil, nessa sociedade tão dura, tão sofrida. Mas quando somos chamados, precisamos assumir este compromisso, de estar buscando essa presença de Deus. Não foi fácil para os discípulos viver ao lado de Jesus e também não foi fácil compreender tudo aquilo que Jesus transmitia, os seus ensinamentos, orientando-os, muitas vezes até sendo necessário chamar a atenção. Mas os discípulos estavam ali. Aquilo que eles não entendiam, eles iam guardando no coração. Mas o importante é que eles estavam ali, que o medo não os afastou de Jesus. Claro que eles enfrentaram muitas dificuldades, momentos em que a sua fé ficava fraquinha, momentos que eles meio que duvidavam, como nós que muitas vezes duvidamos, muitas vezes por conta do medo, a gente passa a olhar a situação de outra forma, por conta das dificuldades que muitas vezes nós não conseguimos resolver. Temos medo de assumir o compromisso. Você que é chamado a assumir um compromisso dentro da igreja, na comunidade, é necessário que você siga as orientações que a palavra de Deus traz para que você não se perca na escuridão das trevas e que você possa encontrar esse novo caminho, que você, que é uma pessoa importante e que foi chamada, possa formar pessoas na luz da palavra de Deus. A luz da palavra de Deus que nos ensina os melhores caminhos, o jeito de viver, onde nós conseguimos compreender. Amar o próximo é importante. Amar o próximo e viver de acordo com os mandamentos de Deus para que nós possamos assim não somente aprender, mas também fazer com que muitas pessoas cresçam no conhecimento do amor, construindo, plantando, colhendo frutos futuramente. Os discípulos não aprenderam de imediato aquilo que Jesus estava ensinando. Não é fácil, é difícil compreender. Mas a partir do momento que os discípulos aprenderam, receberam o Espírito Santo e compreenderam tudo aquilo, então, a partir daí, os discípulos saíram e foram levar tudo de bom que tinham aprendido, anunciando a boa nova da salvação e reconhecendo e fazendo a todos reconhecer que era importante que todos conhecessem a Deus, que todos conhecessem a Jesus, aquele que quer caminhar conosco para que assim sejamos cuidados, para que assim sejamos amados. Amado irmão,
você pode ser esse escolhido. Escolhido a ser pai, escolhido a ser mãe, chamado a ser mãe, chamado a ser pai. Ou você pode ser mesmo até ter sido chamado, né, ter recebido o dom para que você possa servir a igreja, de forma que você fique cuidando de algumas crianças ou de alguns idosos, servindo ao próximo. E reconhecer que é importante, quando nós recebemos o chamado, dar o nosso sim verdadeiro. Um sim que vai construir vidas novas. Um sim que vai construir, que vai poder construir esperança. Muitos de nossos irmãos, muitos de nós estamos precisando esperança, ter esperança. Nós muitas vezes olhamos e percebemos que muitas pessoas já não têm mais esperança. Somos chamados a constituir um povo de esperança, um povo que acredita em Deus, amados irmãos. Se você foi chamado, se você recebeu esse chamado, se você sente que Jesus foi lá no meio de uma multidão, ou lá dentro da tua casa, e fez esse chamado para você, e escolheu você, não tenha medo. Se você é um escolhido de Deus, Ele vai te dar capacidade, seja o que for. Aqui Ele te chamou, qual missão Ele te chamou, Ele vai te capacitar. O que Deus escolhe, aqueles que não têm capacidade, para que então possa capacitá-los, possa ensiná-los. E os chamados são capacitados a fazer aquilo que é vontade de Deus, mas iluminado pelo Espírito Santo, que o próprio Deus nos envia. Que Deus possa abençoar você, que não deu o seu sim ainda, pense com carinho, pense com amor. Será que não é hora de você responder a Deus? Talvez você esteja cheia de dúvida, confusa, mas hoje a palavra de Deus vem dizer para nós que aquele que é chamado precisa responder, precisa dar o seu sim a Deus, precisa responder, servir, dar a sua resposta, cuidar bem da sua família, cuidar bem da sua comunidade. Se você está trabalhando, faça o seu trabalho com amor, com carinho. Seja exemplo dentro da empresa onde você trabalha. Isso também é dar um sim, é dar uma resposta, fazer as coisas bem feitas. Que Deus abençoe você, que esta palavra faça você reconhecer e compreender. Esta palavra faça você reconhecer e compreender a importância que você tem quando você recebe um chamado de Deus e o que você precisa fazer para responder esse chamado. Eu convido você a esperar, a aguardar o próximo vídeo, pensando nessa reflexão de hoje, qual resposta você vai dar para Deus. Não esquece de tocar o sininho, deixar o seu like no meu canal, Nilza Souza Evangelizando, YouTube Nilza Souza Evangelizando. Deixe lá o seu comentário, se você puder compartilhar, compartilhe. Muitas pessoas são chamadas, mas ainda não deram o seu sim. Muitos foram escolhidos, mas não responderam a Deus ainda. Precisa de você, você é muito importante. Então compartilhe essa mensagem de fé para que outras pessoas possam compreender um pouquinho porque é preciso, porque é necessário dar um sim a um chamado de Deus. Fica na paz de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Jesus.